Escolha as fontes de recrutamento. Aqui a gente vai discutir as principais fontes de recrutamento, ou seja, onde você vai divulgar as suas vagas. A primeira fonte, a mais tradicional, é o anúncio em jornais, né? Toda cidade tem algum jornal principal, algum jornal que é referência na busca de emprego. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos como referência o jornal o Globo, que é direcionado para vagas administrativas para cima, e temos o jornal o Dia, que é um jornal mais direcionado para cargos operacionais. Então, escolha, investigue, analise qual é o jornal mais adequado na cidade onde o recrutamento vai acontecer. Você também pode contar com a ajuda das agências que confeccionam anúncios. Então, também isso é uma forma de você conhecer um pouco mais a realidade local, perfeito? Um anúncio ele tem que ser um anúncio interessante, num tamanho adequado. É importante que a gente lembre que o seu anúncio vai disputar a atenção dos candidatos com outras empresas, então a gente acaba disputando esses candidatos com outras organizações, perfeito? Então tá aí uma dica importante: você precisa comprar os jornais da sua cidade, conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais os cadernos de emprego desses jornais. Temos o banco de dados da empresa, são dois tipos. Nós temos o banco de dados físico. É importante que a empresa estimule a visita de candidatos para o armazenamento de currículos físico. Isso não está fora de moda, isso é importante. Aliás, no caso dos cargos operacionais, é comum candidatos ligarem para a organização, quando a empresa dá essa abertura, para visitar a empresa. Isso é importante, não é? O boca a boca. E também para o relacionamento com o mercado de recursos humanos. E temos o banco virtual. Toda a empresa, ou pelo menos a maioria, já possui um site, e esse site precisa ter uma área de candidatura. Provavelmente você também já ouviu falar, não é? Trabalho com a gente, etc. Importante uma parceria do RH com a área de tecnologia para que essa área seja uma área expressa, para que essa candidatura seja rápida, pouco burocrática, que estimule o candidato a visitar o site e fazer lá a sua candidatura, e também indicar aos amigos dele, né? Temos como terceiro exemplo de fontes de recrutamento as universidades, as escolas técnicas e os cursos profissionalizantes. Então, se eu tenho uma vaga para um administrador ou para um cargo de escritório onde é exigido o nível superior cursando, então eu visito uma universidade. Geralmente a gente precisa falar com o coordenador do curso específico para que seja divulgada a vaga, o anúncio no mural específico do curso. A mesma coisa vale para as escolas técnicas. E temos ainda os cursos profissionalizantes. Então, eu estou buscando um operador de telemarketing. Então, eu posso visitar uma boa escola de telemarketing e fazer o convite aos alunos dessa escola. No caso, de vagas onde você não está buscando pessoas com experiência, mas com conhecimento muito bom sobre o assunto. As agências de intercâmbio são agências especializadas no recrutamento de estagiários. Então, nós temos como exemplo o CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, que tem uma atuação nacional e que cobra uma taxa mensal por estagiário contratado, não é? E que vale muito a pena, porque é um banco de dados realmente fantástico. Temos as redes sociais, que é a grande estrela das fontes de recrutamento, representada por Yahoo, Facebook, Yahoo Grupos, não é? Facebook e o LinkedIn. Os três
são muito importantes. O LinkedIn para cargos com nível mais avançado, o Yahoo e o Facebook já são redes sociais mais populares, mas que têm uma entrada muito grande. Vale a pena você explorar essas redes sociais, procurar grupos, exemplo, vagas Rio de Janeiro, vagas Macaé, emprego Macaé. Então, se associar a esses grupos, porque é lá que você vai divulgar as suas vagas. E, finalmente, os jornais murais dentro das organizações, onde você divulga as vagas, não somente as vagas internas para os funcionários da organização, mas também como uma fonte importante de indicações. Então, eu vou pedir indicações para os meus funcionários, porque todo funcionário tem interesse em indicar alguém. Obviamente, não para que a pessoa comece imediatamente na empresa ou de uma forma direta, mas como uma oportunidade de avaliar o candidato e quem sabe contratá-lo, ok? Até a próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, basta você enviar sua pergunta para falecom@rhfacilconsultoria.com.br, colocando no campo assunto curso AD/pergunta slide e tal. Até a nossa próxima aula. Nós temos aqui 6 pontos para discutir sobre esse anúncio que nós estamos apresentando aqui no nosso curso. Inclusive, se você não conseguir visualizar esse anúncio de forma adequada, basta você ir até o nosso anexo, porque lá nós temos um anúncio em um tamanho mais adequado, perfeito? Então, vamos falar sobre identificação da empresa, identificação das oportunidades, um resumo, um texto introdutório sobre a empresa, um texto sobre as responsabilidades, atividades e condições oferecidas, os requisitos e, finalmente, como o candidato pode se candidatar, perfeito? Então, nós temos aqui, no primeiro ponto, a identificação da empresa, não é? Então, no caso aqui, nós estamos falando da Philips. Esse é um anúncio real, inclusive publicado numa revista. Então, a empresa aproveitou a oportunidade para divulgar a sua logomarca. Sempre quando a gente pode, é importante divulgar a nossa logomarca. Recrutamento também é uma ação de marketing, perfeito? Então, é uma oportunidade de fazer um marketing institucional sobre a empresa. Então, temos aqui a oportunidade, ou seja, o cargo, gerente de service, gerente de serviços. Temos um texto introdutório sobre a empresa. Então, a empresa colocou a Philips, é um dos maiores players mundiais nos segmentos de tecnologia, saúde e bem-estar. Esse texto é interessante e oportuno para o nosso curso, não é? Você pode pensar por que esse texto, por que a Philips colocou esse texto e nós já conhecemos a Philips. Isso, na verdade, isso não é uma verdade, né? Observe que se nós fôssemos por essa lógica, a Coca-Cola, por exemplo, nunca mais precisaria fazer seus anúncios. Então, a Philips aproveita a oportunidade para ampliar ainda mais não somente a visão do mercado em relação à empresa dela. Então você precisa ter um texto introdutório sobre os seus anúncios, que depende da empresa na qual você trabalha, mas também fincar sua bandeira mais uma vez no território das mentes do mercado de recursos humanos. Aí nós temos o local, São Paulo, capital. Eles não publicaram a remuneração, como nós já falamos aqui no nosso curso. Colocaram pacote atrativo, de fato não é? Logo em seguida,
comentaram sobre como é que é a linha de comando, e fizeram isso da seguinte forma: reportando-se a gerência de operações e serviço ao consumidor da divisão de eletrônicos. Suas principais atribuições incluirão gerenciar e suportar toda a área de serviços no Brasil, garantir o desempenho da área técnica, gerenciamento da rede autorizada e de um call center, e ainda a logística de peças de reposição. E o terceiro item, atender às exigências de qualidade e prazos, suportando a estrutura de custos. Como penúltimo item do desenho do anúncio, comentaram sobre os requisitos do cargo. O profissional deve ser formado preferencialmente em engenharia eletrônica e ter experiência mínima de 5 anos em cargos de liderança em serviços, com foco em indústria de eletrônicos, e exigiram aqui também a questão do inglês. Inglês fluente é necessário. E finalmente o anúncio fala como o candidato interessado vai apresentar o seu currículo. Favor enviar currículo através do website tal, buscando pela referência PONO número tal, e finalmente seu currículo será analisado por Otávio Nogueira. Esse anúncio aqui é um anúncio de altíssimo nível, perfeito, então até justifica ter o nome do recrutador, mas na maioria dos casos não é necessário que você coloque uma assinatura, não é? Que você coloque o seu nome. Finalmente, sobre o desenho do anúncio, nós gostaríamos de dizer que basicamente existem 2 tipos de anúncio: o anúncio aberto, onde você sabe qual é a empresa que está recrutando e como encontrar essa empresa, e o anúncio fechado. Hoje a maioria dos anúncios são fechados, onde você não sabe qual é a organização. Qual é a utilidade? Bem, o anúncio aberto, ele é uma oportunidade de você divulgar a sua empresa, não é? E a vaga não é confidencial. Já o anúncio fechado é um anúncio onde a empresa ou não quer ser importunada, né, com candidatos em maior número visitando a empresa, ou às vezes o cargo ele é confidencial, alguém que vai ser demitido e não pode de forma alguma saber dessa situação. No caso desse anúncio, a pergunta é um anúncio aberto, é um anúncio fechado, ou nós teríamos ainda uma terceira opção, não é? Bem, você vai mandar as suas dúvidas sobre essa aula para a gente e também vai aproveitar para responder essa questão que nós estamos deixando aqui para você. Então envie a sua pergunta para falecom@rhfacconsultoria.com.br, colocando no campo assunto curso AD, pergunta slide tal, ou, não é? No caso da nossa pergunta vinculada a esse slide, você vai colocar a resposta para a pergunta do slide tal. Até a nossa próxima aula. Captação de currículos. Nós vamos falar agora sobre captação e pré-análise, uma etapa muito conhecida também por triagem e eliminação. É interessante na altura do nosso curso porque, embora o nome do processo seja seleção de pessoal, esta ação, esta atividade é basicamente um processo de eliminação. Eu preciso eliminar para chegar à minha decisão final. Então nós colocamos aqui a imagem até de um funil que representa isso. O processo é um processo de afunilamento, não é? Quem entra no funil para caminhar até as etapas do processo seletivo e finalmente a entrevista final,
a decisão final, não é? E quem nem entra, quem já é eliminado já na primeira etapa, vamos dizer assim, antes de entrar no funil. Então, é um processo de comparação, onde eu vou comparar cada currículo recebido com os requisitos essenciais da vaga. E onde é que eu sei quais são os requisitos? Onde eu busco essa informação? No mapeamento de cargo, através daquele formulário que nós estudamos no início do nosso curso. Existem alguns requisitos universalmente, vamos dizer assim, escolhidos, e são eles a formação profissional, não é? Vamos lembrar daquele formulário que tinha uma requisição para um analista de sistemas, não é? O tempo de experiência, o tipo de experiência e também a pretensão salarial. As seleções de pessoal mais modernas, onde você utiliza, por exemplo, o uso de e-mail, onde os candidatos deverão responder via e-mail, é muito comum que o recrutador solicite o envio do currículo para um determinado e-mail, contendo no campo assunto o cargo pretendido, ou código do anúncio, e também a pretensão salarial. Todos esses itens são itens de eliminação. Então, muitas vezes você nem vai abrir um determinado currículo, porque já no campo assunto você já identifica que o candidato não está dentro do que a empresa está oferecendo. Ok?